Todo mundo já ouviu falar sobre os grandes clássicos da literatura que abordam o adultério de alguma forma, sendo como o protagonista da obra ou estando ali para passar alguma mensagem, como em Memórias Póstumas. Aqui no YouTube, pelo menos quem me acompanha já ouviu falar sobre o Ana Karenina, que tem vídeo e que vocês sabem que eu sou apaixonada, e que sim, o adultério é uma parte importante da história, mas não é a única. Nós temos uma Madame Bovary, que tem a Emma Bovary, que, enfim, o livro é sobre o adultério. Nós temos também o Primo Basílio, nós temos Dom Casmurro aqui dentro do território nacional, nós temos Memórias Póstumas, que tem sim o adultério sendo um dos temas, obviamente não é o único, inclusive também já tem vídeo, vou deixar aqui, vocês podem ir lá ver, porque é um vídeo bem legal. Mas eu sinto que poucas pessoas conhecem A Falência da Júlia Lopes de Almeida, que é o livro que nós vamos conversar hoje, né? Esse é um livro que foi por muito tempo esquecido, né, da nossa literatura e que ele vem sendo resgatado ao longo do tempo, ainda mais pelas bancas de vestibulares que começou, eu acho que, se não me engano, com a Unicamp, cobrando esse livro, realmente fazendo ele voltar à nossa literatura, porque antes ele era, eu sinto, muito esquecido. Até a própria autora, né, que nunca foi imortalizada pela Academia Brasileira de Letras, assim, seu marido, por mais que ela tenha sido idealizadora. Mas enfim, hoje a gente vai conversar sobre esse livro. Então sejam bem-vindos ao Páginas e Claquetes, eu sou a Giza Vatsky e hoje a gente vai conversar sobre A Falência, que está sendo abordado, né, como livro obrigatório da leitura de vestibular da UFPR aqui que vai ser o vestibular de 2027, sendo que ele também foi cobrado para o vestibular de 2026. Então vamos conversar um pouquinho sobre ele hoje. Bom, como eu já, né, falei aqui, trouxe o comparativo do Ana Karenina, do Madame Bovary, do Dom Casmurro, do Primo Basílio, todos eles trazem sim o adultério, né? Tanto de forma mais subjetiva, talvez, não tão direta, ou sendo o grande tema da obra, né? Trazendo ele de forma mais, assim, né? Mais escancarada, podemos dizer. E A Falência, ele se enquadra e não se enquadra nesse nicho, talvez, da literatura, porque, lendo o livro, eu entrei realmente esperando encontrar um Madame Bovary, um Dom Casmurro. Só que eu acabei ficando surpresa ao terminar a leitura, porque não foi bem isso que eu encontrei. Primeiro, porque nós temos, sim, uma crítica a esses romances, a Júlia Lopes faz essa intertextualidade ao longo do livro dela, tanto que a gente tem a protagonista não, a esposa do protagonista, que é a mulher que comete o adultério contra ele, né, comentando sobre esses romances, e sim, esse vídeo terá spoilers, não só sobre A Falência, então caso você queira ler primeiro e depois você volta aqui e assiste o vídeo, não tem problema, só que também como essas outras obras, né, trágicas, porque no final das contas as mulheres acabam sofrendo algum tipo de tragédia, alguma revolta, né, uma reviravolta na vida nesses livros, né. A gente tem um exemplo da Ana Karenina, que quem leu o livro sabe o final dela, né? Que é o mais trágico possível. Eu não li ainda Madame Bovary, ele tá aqui esperando, só que eu vi o vídeo da Débora do Olabocós e da Tati Feltrin do canal delas. Eu vou deixar também o link do vídeo aqui embaixo, vocês vejam lá, porque elas fazem um trabalho fenomenal aqui na internet. E a gente sabe qual que é o final da Emma Bovary, né, gente? Se você tá no mundinho da literatura, você sabe como é que termina, né? O final dela, que também não é bom. Então é aquilo, né? A gente tem essa crítica ao longo do livro, só que isso vai sendo conversado ao longo do vídeo também. Então, como eu comentei, a Júlia Lopes de Almeida, ela deu a ideia da Academia Brasileira de Letras, só que ela acabou não sendo imortalizada, né? Nem hoje, o que eu acho uma injustiça, porque ela deveria sim entrar, né, como imortal, porque a obra dela... Não vou falar que é um livro, assim, estonteante, aquele livro que ficou marcado na minha vida pra agora e pra sempre. Não, mas é um bom livro. E eu sinto que ainda mais que ela foi contemporânea do Machado, né, gente? Ela escreveu no mesmo período, então a gente tá naquele período de pós-abolição da escravatura, início de república e toda aquela loucura no Brasil que tá acontecendo no período de transição, governo do Floriano Peixoto, do Deodoro... Tá uma loucura o Brasil e a gente tem ela, assim, escrevendo um pouquinho sobre isso. A gente tem comentários sobre a República, sobre o que era a monarquia aqui. Ela não toma em nenhum momento um lado.
de defender, por mais que seus personagens sim tomem partido, né, a respeito da república ou da monarquia, eu prefiro isso, não gosto daquilo, e enfim. E a gente também tem, né, a crise do encilhamento que aconteceu no Brasil da nova, não é nova república, República Velha, né, que foi uma crise financeira aí que deu problema e quebrou muita gente, né, porque o governo não tomou a atitude mais inteligente do mundo, e isso acaba afetando o nosso protagonista, que agora sim é o Francisco Teodoro, que é um português que veio lá de Portugal aqui para o Brasil para se iniciar no mundo dos negócios. Então, lá ele era de uma vila pequena, era muito pobre e resolveu arriscar tudo vindo para o Brasil, igual a outros diversos portugueses que vieram aqui, né, para então sede de um império, que não era mais Portugal, vocês entenderam? Tentar a vida, tentar a sorte, e através do trabalho duro, do suor árduo, ele acabou se tornando um burguês que conseguiu enriquecer através do café e da exportação do café. Então o livro abre mostrando o armazém de café do Francisco Teodoro, e gente, eu vou chamar ele só de Teodoro porque ao longo do livro são poucas as vezes que ele aparece como Francisco Teodoro, tá? Então é mais fácil Teodoro, eu só tô falando pra vocês saberem o nome inteiro dele. Então ele aparece aqui mostrando realmente como uma pessoa que está extremamente contentada e que realmente a vida dele foi baseada no conforto material, né, gente? Então ele sempre aspirou à riqueza e ele se sente muito satisfeito aqui no início do livro com a riqueza que ele atingiu. Então, assim, ele é uma das pessoas mais ricas ali do Rio de Janeiro, né, que é onde a história se passa, e aí a gente vai ter ele constantemente, né, falando sobre a riqueza que ele tem, sobre o quão feliz ele está por ter, depois de tanto trabalho duro, ter conseguido atingir onde ele queria chegar, né, qual era a meta de vida dele? Ser rico. E ele conseguiu chegar lá? Conseguiu. Então a gente vai ter a personalidade do Francisco Teodoro sendo inteiramente baseada no dinheiro, né? A gente pode até fazer um paralelo com o Paulo Honório, do São Bernardo, que também tem vídeo aqui no canal. Por quê, né? Como eu comentei naquele vídeo, o Paulo Honório, ele só pensava nos bens materiais, na construção da fazenda de São Bernardo, ficar mais rico a cada dia, tanto que o casamento dele é baseado nisso, né? Em ter um herdeiro a quem deixar a fortuna dele. E o Francisco Teodoro caminha pelo mesmo motivo, né? Por mais que o Paulo Honório tenha uma redenção no final do livro, né? Como a gente vê, ele realmente percebendo que ele não tem nada, por mais que ele tenha muito dinheiro, tenha as terras, seja um latifundiário, ele não tem nada no final. E o Francisco Teodoro, no final das contas, acaba indo para o caminho contrário, porque mesmo no momento de crise, né? No momento da falência, sim, gente, é igual falar, isso é um spoiler? Não, tá no título do livro que acontece uma falência, né? E essa falência é com o nosso protagonista. É uma falência... é igual... Ai, nossa, no Crime e Castigo. Acontece um crime e tem um castigo por isso, né? Qual é o spoiler nisso? Então, gente, isso eu não considero um spoiler, tá? Perdoem-me por isso, mas não é um spoiler. Enfim. Então, essa falência do Teodoro, que resulta no final dele, é realmente algo que você não fica... Você fica impressionado com o que acontece, né, no final do livro, só que não é uma surpresa, porque o Teodoro, ele tá sempre muito preso aos meios materiais dele, né? Talvez a gente possa também traçar um paralelo ao próprio... Qual que é o nome do personagem, o protagonista do Grandes Esperanças é o Pipe, né? Então, o Pipe também era obcecado pelo dinheiro, por se mostrar na sociedade, por conquistar grandes coisas, por virar um cavalheiro. Aqui a gente tem talvez algo semelhante, só que no caso o Francisco Teodoro, isso ainda fica até mais latente, porque ele conquistou tudo com o suor das próprias mãos, né? Ele fez por valer. Tanto que quando aparece o Inocêncio Braga, que é um banqueiro, e começa a falar que ele conseguiu enriquecer outra pessoa por meio das ações, e essa pessoa tá ficando até inclusive mais rica e mais poderosa do que o Francisco Teodoro, ele começa a ficar invejoso, porque na cabeça dele faz sentido ele ter conquistado tudo com o suor, com o esforço, com o trabalho duro, o que faz totalmente sentido. Só que ele fica enciumado da outra pessoa, que é o Gomes, por ter enriquecido de forma tão repentina, né, com o mercado das ações, né? E ele fica invejosíssimo, fica com muita inveja dele por isso e começa a refletir se não vale a pena ou não entrar nesse mercado de ações, com o Inocêncio Braga ali, né, começando a
persuadir ele a entrar nesse mundo que talvez não seja o mais aconselhado, como a gente vai ver ao longo do livro, porque, como nós estamos falando, o Brasil se aproxima nesse período, por mais que no início do livro a gente tenha um boom do café, no final do livro a gente está se aproximando da crise do encilhamento, né? Em que várias pessoas vão perder várias coisas por conta dessa crise monetária que aconteceu no Brasil na República Velha, ou na República Oligárquica que vai começar, né? Inclusive, já comentando sobre o Francisco Teodoro, ele é uma pessoa muito fechada no dinheiro, né? Então ele não pensa muito em relação à felicidade familiar como uma família unida, que, sabe, um negócio meio... o amor vence. Ele não vê a família desse jeito, né? Ele vê ela de uma forma muito mais, se eu conseguir estiver proporcionando conforto pra minha família, tá tudo bem. Eu não me importo com as outras coisas. Isso é importante porque... como eu comentei, a mulher dele comete infidelidades contra ele com o doutor Gervásio, que é um doutor que ele considera amigo da família. Então, assim, todos da casa, a mulata, né, que é a Noca, que é uma pessoa ali que ajuda a criar as crianças, a Nina, que é uma sobrinha que veio e tá morando de favor, o filho deles, o Mário, né, que é um personagem assim que a gente já vai conversar sobre ele também, porque tem muito que falar sobre esse menino. Todos ali, esse bobear até a Ruth, que é a filha mais velha, não mais velha que o Mário, mas vocês entenderam, a menina mais velha, todos ali percebem que a Camila, que é a mulher dele, está cometendo infidelidades contra, tá sendo infiel ao Teodoro. Só que isso não é percebido por ele. Ele é o único da casa que não sabe disso. Tanto que, agora vai vir um spoiler, então acelera um pouquinho. Quando ele falece, no final do livro, ele falece não sabendo do caso da mulher. Então, assim, ele realmente é uma pessoa que não percebe o que tá acontecendo na casa, pra ele tá tudo bem, desde que ele esteja com dinheiro, entende? Então, isso é uma coisa, um aspecto fundamental do livro, né? Da personalidade dele. O trabalho é a coisa mais importante e os bens conquistados, tanto que nos jantares que ele tá indo, ele tá sempre ostentando muito, né? Ele tem, assim, ostentação, mostrar que ele conseguiu conquistar tudo do nada foi pro tudo. Então, já que eu já comentei sobre a Camila, vamos conversar um pouquinho sobre como que os dois conheceram. A Camila era de uma família pobre e ela tava no Rio e a família ia pro Sergipe. Então, o Francisco Teodoro, quando percebeu, né, que precisava, sim, constituir família, tanto que até um médico receitou isso pra ele, quando ele percebeu que ele precisava sim constituir família, o que ele fez? Ele foi atrás da Camila. E a Camila, uma mulher muito bela, com trejeitos de rainha, como ele falou, tava naquela situação difícil, ele precisava de uma mulher pra ter herdeiros, pra levar à frente a casa do Teodoro, né? Isso é sempre um negócio que ele pensa ao longo do livro. Ele acaba aceitando casar com ela. Só que daí é aquilo, né? Ela era de uma família muito pobre, então ela fica no Rio e a família dela volta pro Sergipe pra tentar se manter mais estável por lá, né, pessoal? Então ela acaba morando com ele, né? E casando e afim. Só que ao longo do casamento deles, né? Até ela, enfim, ter um caso, o Francisco Teodoro é infiel diversas vezes. Ele até fala em algum momento que ele foi obrigado a ser infiel a Camila, o que é um absurdo totalmente, né, total, assim. E ela, quando tem um caso com o Dr. Gervásio, ela acaba até que, talvez, não se sentindo tão culpada por estar tendo um caso, porque o marido teve vários ao longo da vida, né? Ele foi obrigado a cometer. E aí ele se sentia no direito disso, porque aquilo, né? Ele tirou ela da pobreza, deu conforto, casa, luxo, tudo, e ainda mandava uma fatia gorda pra família lá no Sergipe, pra eles se estruturarem, e ainda ficou responsável pelo irmão, o Joca, que vai ser o pai da Nina. Então, assim, o Joca, né, um cara assim, um vagabundo total, ele acaba engravidando de uma moça que a gente não sabe bem o que foi, mas a gente sabe que ela é uma mulher que não é bem vista na sociedade, acabou sendo expulsa ou até mesmo morta, né, ao longo do trajetório dela. Então, ela teve a Nina com o Joca, tanto que a gente não sabe o nome dela, e aí a Nina fica com o pai, até que o pai se casa com uma mulher, e a mulher
essa madrasta da Nina manda ela embora e o Joca dispensa ela pra morar com a irmã, a Camila, e com o cunhado, o Francisco Teodoro. E aí, nisso, a Nina vira meio que uma serviçal da casa, né? Sempre muito em silêncio, obediente, fazendo tudo que puder pra agradar os tios, porque ela sabe que ali ela tá vivendo de favor, né? Ela não tem direito a nada naquela casa, uma moça, assim, bem humilde, e a única aspiração que ela tinha era se casar com o Mário, que seria o primo dela. Isso daí a gente não comenta, né? Livro do século XX, então assim, ninguém conta nada. E aí ela tinha o sonho de casar com o Mário. Só que como eu comentei, gente, o Mário, ele é meio que o tuco da grande família. Eu acho que só essa frase já resume a personalidade dele. Pensa num menino vagabundo, gente, assim, que deu raiva lendo. Ó. Ele é o único personagem que eu fiquei genuinamente com raiva nesse livro, porque ele é muito sem vergonha. Ele fica gastando talvez um Brás Cubas, né, no início da vida dele, né, que se apaixonou pelaquela cortesã e acabou, o amor dela valeu os 1000 contos de réis, né, do Brás Cubas. Ele é esse tipo de pessoa que gastou muito dinheiro do pai com uma moça francesa, aí depois é mal educado com a família, não quer trabalhar, e o Francisco falou, Camila, vamos lá fazer o teu filho tá querendo? Daí ela... então, tadinho, né? Ele é tão novo, tem só 19, deixa ele é um menino, não sabe o que faz, é bom aproveitar a vida nessa fase. Todo aquele papo bem da nenê com o Tuco, né? Deixa ele ali, né? E o menino acaba nem se aprumando muito, ele só muda um pouco porque ele acaba arranjando um casamento com uma moça rica que manda nele, né? E aí, ainda mais com o lance da falência, né, no final do livro, ele se torna totalmente refém da mulher dele, que é a Paquita, né? Se tornando meio que um mascote, um fantoche da família ali da mulher, a Paquita. Então esse é meio que o destino do Mário, né? Ele... Enfim. E aí nós temos também a Ruth, que é a moça que tem 15 anos na história. Ela toca violino muito bem, tanto que no final do livro, com a falência da família, a gente tem realmente ela trabalhando, né, vendendo aulas, fazendo concertos para arrecadar dinheiro para a família, e é uma moça assim que gosta muito das artes, das pinturas, tudo que você possa imaginar. Nós temos as duas gêmeas também, a Lia e a Raquel, que são pequenininhas ainda, são meninas bem mimadas, né, que enfim maltratam a Noca e em diversos momentos são mimadas. A Camila não dá muita atenção porque o que a Camila gosta, né? Ficar se embelezando com as joias, pensando no Dr. Gervásio. Inclusive conhece a Camila quando o filho dela, o Mário, tá super doente, tá com pneumonia, alguma coisa desse tipo, ou, sabe, uma doença bem séria que era difícil de cuidar naquela época. E aí ele vai lá, cuida do filho e acaba se aproximando da família. Só que nessa época, a Camila, ela era totalmente assim... Tinha perdido uma filha, né, mais nova, e aí ela tava nesse vai, não vai, e ela tava assim, realmente triste naquela época. Aí o Dr. Gervásio acabou se aproximando e ele coloca meio que a transformação da Camila, né, se tornar uma moça mais refinada, com um pouco mais de bom gosto, mais tranquila, mais da paz, do amor, assim, que não maltrata as pessoas na cara, sabe, que não é tão Maria Joaquina diversas vezes. Então ele meio que foi se apaixonando pelo que ele estava construindo. E o Dr. Gervásio, gente, ele é esse tipo de pessoa, sabe, ele é insuportável do fundo do meu coração, que homem chato. Porque assim, quando você vai ler uma Ana Karenina, você tem o Vronsky, né, que é todo aquele uou, sabe, eu imagino mulheres que realmente possam torcer pelo sucesso, que estão lendo errado, sabe, o Ana Karenina, e queiram que o Vronsky e a Ana fiquem juntos, porque o Vronsky é toda uou, e a Ana é toda, né, linda, maravilhosa. Eu imagino que isso possa sim acontecer, né, porque não teve a doida que adaptou o Morro dos Ventos Vivantes e achou que era um romance erótico, então, né. Mas aqui, com o Dr. Gervásio, tanto que ele é descrito como um homem esguio, magrelo, né, com uma aparência meio apática, assim, um homem meio feio, né, então a gente tem essa quebra, talvez, de expectativa, não que o Francisco Teodoro também fosse um deus grego, né, ele é um homem já de 40 e tantos anos, 50, alguma coisa assim, tá velhinho já, então, né, não dá muita atenção pra Camila, enfim. E uma coisa muito interessante desse livro é que todos os personagens são abordados de um jeito até que satisfatório, né, porque ela lida muito bem com a quantidade de personagens que ela coloca na trama. Então tem um determinado momento em que a gente vai ter o
o Capitão Rino, né, que é um comerciante bem rico que mora em embarcações, com a irmã Catarina. E ele ama a Camila, né, tanto que ele sai em determinado momento da história porque a Camila acaba afastando ele, tanto que ele inclusive sabe do caso, né, com o Dr. Gervásio. Ele acaba indo embora, né, esse capitão. E aí a gente tem realmente essa dualidade, né, sentimental dele, de achar as coisas, e é bem desenvolvido, inclusive. Daí tem a Catarina, né, que é a irmã dele, e ela torce pela emancipação feminina, né? Nessa época nós não temos direitos femininos ainda, né? Então esse livro vai abordar, sim, essa questão feminina muito mais forte do que qualquer outra questão. Tem pessoas que falam que ele aborda um pouco sobre a questão do racismo e afins. Eu acho que ele flerta com esse tema em diversos momentos, tanto que tem duas tias da Camila, que é a dona Etelvina, que é assim, meu Deus, que mulher insuportável, né? Ela é, assim, super sovina, malvada e cruel, né? Elas moram num castelo, assim, em cima, numa montanha, e ela economiza com tudo que você possa imaginar. Compra tudo da pior qualidade, porque quer economizar, economizar, economizar. Tanto que quando o Francisco Teodoro falece, ela, assim, na casa dos Teodórios, né? Que eles depois vão ter que sair de lá porque perderam tudo, porque eles faliram, ela acaba tendo que... Ela olha, assim, pro tanto luxo e pensa, meu Deus, né? Por que gastar tanto? Se eles não tivessem economizado mais, eles não estariam passando por essa situação agora, né? E ela, assim, super sovina. Tanto que ela tem a irmã, a dona Joana, que é aquelas senhoras de igreja super caricata, sabe? Aquelas mulheres que você fica assim, meu Deus do céu, que assim, vai em 15 missas em um dia, reza não sei quantos terços, fica se metendo na vida alheia, parece que a oração não serve pra nada, sabe? Bem aquela mulher que afasta mais do que aproxima da igreja. E aí ela, assim, arrecada muito dinheiro pra igreja, não sei o que, não sei o que lá, e a irmã rouba o dinheiro da igreja e fica pra ela. E ainda culpa, às vezes, a Sancha. Quem que é a Sancha, né? É uma mocinha negra que é extremamente maltratada, né? Pela dona Etelvina, assim, mas maltratada mesmo, assim, de apanhar, de ser ameaçada, trancada em um quartinho sujo, com ratos, coisas tenebrosas, né? E aí a gente tem essa questão, né, sendo abordada, tanto que tem uma vez que a Ruth vai passar um final de semana na casa das tias, né, porque vai acontecer um baile grande na casa dela, estão mexendo em muita coisa e ela não quer ser importunada lá, e aí vai pra casa das tias, né, se arrepende, óbvio, porque lá é tenebroso, assim, lugar feio, fedido, sujo, sem cortina, uns negócios velhos caindo aos pedaços, tudo horrível, do pior e do Nossa Senhora. E aí ela fica assustada porque ela pega, né, a cena da Sancha sendo maltratada, humilhada, tanto que aí a gente tem um momento, assim, bonito do livro dela conversando, indo na igreja e rezando, assim, pela Sancha, porque fala que elas têm o mesmo sangue, por mais que a cor seja diferente, elas são pessoas que merecem sim dignidade. E aí ela fala, foge, Sancha, foge. E aí depois de um tempo a Sancha foge e aí ela acaba saindo, né, da narrativa do livro. Só que a gente tem esse momento de transição da Ruth, né, de viver de fato num privilégio, sentir, né, e aí ela fala, nossa, como que uns podem ter tanto e outros podem não ter nada, né? E aí ela acaba realmente mudando um pouquinho, até a perspectiva dela, né, de viver, tanto que no final do livro essa construção até que faz um certo sentido, porque no final do livro ela começa a trabalhar pra ajudar a família dela, né? Então é sobre isso, a trajetória da Ruth, né? Deixa eu achar aqui o Dr. Gervásio falando um pouquinho, né, sobre como que ele transformou a Camila, né, gente? Pra ele, a Camila tá mais refinada, bonita, arrumada, esse tipo de coisa era um papel dele, né? A responsabilidade dele por ela ter ficado assim, por isso que ele acabou se apaixonando por ela. Ó, gente, achei. E depois de ler isso, eu quero comentar um pouquinho, né, sobre a questão que a Camila comentou, né, sobre os romances, né, de adultério e o final das mulheres, né? A gente tá na página 95 aqui da edição, que é a editora da Unicamp, né? Que eu recomendo muito pra quem vai fazer vestibular, tá? Que é uma edição bem voltada pro vestibular. Tanto que no final tem resuminho de cada capítulo. Tá, 95.
Fora há anos, Gervásio morava já na mesma casa do Jardim Botânico, bem instalado, mas muito metido consigo. Uma noite, alguém lhe batera à porta com desespero. Era Francisco Teodoro, que o chamava como o médico mais próximo, para ver uma filha que ardia em febre. Tinham ido provisoriamente para sua vizinhança, mudando o Mário, que tivera o palustre, que é malária, gente. Era essa doença que realmente... Até hoje é difícil de curar malária, né? O médico não clinicava, mas cedeu à súplica e salvou Ruth de um tifo. A doença fora longa, a menina só aceitava remédios e alimentado pelo mão de seu amiguinho, que tratou também de fortalecer Mário. Camila dizia então em êxtase ao marido: devemos ao Dr. Gervásio a vida de nossos filhos. E o Francisco Teodoro fica repetindo isso ao longo do livro, né? Tanto que talvez esse seja até um motivo de cegueira dele não perceber os casos da mulher. E é muito engraçado que a Camila fala o tempo todo que o marido dela cometeu diversas infidelidades. Ele não desconfia dela, o que é até uma hipocrisia, porque ele se acha o bonachão, o bonzão, e não percebe a coisa mais óbvia que todo mundo já percebeu, e ele acha que escondeu os casos de todos os casos que eles tinham da mulher, né? Tanto que é o contrário, né? Eu achei isso até curioso, né? Realmente essa perspectiva de que ele é retratado aqui até como aquele homem bem do século XIX, sabe, gente? Que acho que as mulheres devem ficar em casa, tanto que isso parte de uma discussão com a Catarina, né, quando eles vão no navio do Rino, de que o que ele acha sobre a emancipação feminina. E ele fala que ele acha que as mulheres deveriam permanecer em casa seguindo o papel de mulher, sendo submissas e afins, e esse é o tema realmente, acho que, principal desse livro. Continuando aqui. A entrada fora vitoriosa, justificava o ascendente do médico na família. Nem fora no começo que ele amara Camila. Nesse tempo, ela não sabia ataviar-se, nem fazer sentir a sua formosura. Tinha os modos de uma boa mãe tranquila, muito banal, com discursos longos e choradeiros sobre a morte muito recente de uma da filhinha, que a tornavam fastidiosa. As gêmeas, então de meses, andavam sempre pendentes no paletó branco da mãe. Gervásio odiava aqueles casacos e aquelas queixituras insípidas. Mas esse tempo de prostração foi passando e ela ascendeu pouco a pouco, vagarosamente, para a formosura e para a graça. A evolução não foi rápida, mas refletida e suave, como impelida por sopros delicados. Quando o médico percebeu quanto Camila mudava e que essa transformação lenta e visível se fazia ao influxo dos seus gostos, da sua convivência e do seu espírito, começou a observá-la com redobrada atenção, cultivando o prazer de a tornar outra, como que uma obra sua. E aí, nisso, a Camila vai se tornando mais dotada das artes, né? Porque o Dr. Gervásio é esse cara com muita cultura, muito, ai meu Deus, né? Nossa, cara chato. E aí, assim, tanto que tem um momento que a dona Joana pergunta: você reza à noite? E ele fala: eu rezo aos meus poetas, a Dante, a Virgílio, a não sei quem lá, a não sei quem mais o que, sabe? Aí você fica: ai meu Deus, cara chato. Nossa, é uma resposta inteligente pra alguém ateu? Mas nossa, cara chato. Que cara chato. Não que a dona Joana também não seja, mas é um cara, assim, muito maçante. Ele é muito mitidão, assim, acha que é ele que manda na casa, e por um lado ele manda mesmo, tanto que os gostos dele são obedecidos ao longo do romance inteiro, né? Ele é totalmente o representante masculino da casa, tanto que quando o Francisco Teodoro falece, ele que organiza o enterro, tudo é ele que resolve, né? E aqui um trecho bem interessante, né, que é uma referência a esses livros aqui, que é quando o Dr. Gervásio dá pra Camila um livro. O livro está aqui, já leu? Já. Trata-se de um amor um pouco parecido com o nosso, então não leio. A Camila respondendo, né? Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres, fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Inclusive, esse negócio da felicidade, a Camila discute depois, quando o marido falece, né? Ela percebe: nossa, gente, eu nunca vou ser feliz na vida, nunca vou conquistar as coisas que eu quero, nunca vou poder ser leve, viver um amor verdadeiro. Quando eu achava que tinha isso com o Dr. Gervásio, eles acabam terminando no final do livro, porque ele era casado, gente. Ele era casado e a mulher que ele era casado não cedeu o divórcio pra ele, então ele continuou casado e ele abandonou a mulher pelo quê? Por adultério. Então a Camila fica nessa do doutor, porque tanto que quando o Francisco Teodoro falece, ela vai atrás do Dr. Gervásio pra casar, porque eles teoricamente não teriam nenhum impeditivo. E o Dr. Gervásio fala que não dá, porque ele é casado. Olha só que coisa, né, gente? Que hipocrisia. E aí, nessa de vai, não vai, ela acaba terminando as coisas porque
como ele vê ela, né? Ele saiu de um relacionamento por adultério, como que ele vê a Camila que fez isso por tanto tempo, né? Inclusive, gente, o Mário, ele sabe do adultério, como eu comentei, e quando a Camila vai dar broncas nele, ele fala na cara dela: como que você quer me falar de respeito, de moral, de imagem da sociedade, se você tem um caso com um amigo da família, né? Isso é uma discussão até interessante. Nesses livros tenho sempre medo do fim, revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas e desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas, leve o seu livro, não me torne a trazer desses romances, basta-me o nosso para eu ter medo do fim. Aqui, ó, não tenha remorsos, o amor nosso não acabará, disse o Dr. Gervásio. Spoiler, acaba, né? Remorsos de quê? Pensa Gervásio. Que desde o primeiro ano de casado meu marido não me traiu também? Qual é a mulher, por mais estúpida ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia em que ele é cometido? Há sempre um vestido de da outra, que se mostra em um gesto, em um perfume, em uma palavra, em um carinho. Eles traem-se com as compensações que nos trazem. Isso é tudo vago e abstrato. Não importa. E as denúncias? E as cartas anônimas? E os ditos das amigas? Eu soube de muitas coisas e fingi ignorá-las. Todas. E o marido não tem ideia do adultério, né? Que ele tá sendo... Enfim. Não é isso que a sociedade quer de nós. As mentiras que o meu marido me pregou deixam soco e eu paguei-lhes com o teu amor. E só pelo amor. E assim mesmo enganá-lo pesa-me. Pesa-me porque quanto mais te amo, mais o estimo. É uma tortura que parece que foi inventada só para mim. Entenderam como é que, né? Enfim, gente, é um livro bom, tá? Eu acho que eu já contei o grosso da história pra vocês. Eu acho que vale a pena a leitura, mesmo que você não vá prestar vestibular. Por favor, leia em algum momento da sua vida, porque é um livro que ele é muito rapidinho de ler, ele é super acessível, não é difícil de modo algum. Então, assim, fica a recomendação ao A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Vou falar, gente, que o livro, ele tava, assim, bem regular pra mim, só que teve um capítulo em específico, que é o capítulo... Quase não é o final, mas é quando a vida do Teodoro termina. E, gente, que capítulo maravilhoso! Assim, de longe, o melhor capítulo do livro. É aquele momento em que o livro ganha a apoteose dele, né? Que você fica, meu Deus do céu, por que você não escreveu assim ao longo do livro? Porque eu sinto, nesse livro aqui, gente, que os personagens ficaram meio... Não sem profundidade, eu acho que a questão ficou muito maior do que o interior dos personagens, sabe? Eu gostei do livro, vou ser bem sincera com vocês, gostei sim. Só que eu acho que faltou um pouquinho de aprofundamento, por mais que ela trate todos, assim, de uma forma muito equilibrada, né? Tanto que a questão do caso aqui não é um caso. O caso, eu sinto que não é o principal ponto de discussão aqui do livro, né? A gente tem, sim, discussões, só que muito mais voltadas à questão feminina. Tanto que tem um momento em que a Júlia Lopes coloca que a Camila, depois de uma discussão com o Dr. Gervásio, segue o papel de mulher dela, de ser submissa a ele e esperar que ele tome a frente para resolver tudo que está envolvido, né? E eu acho que isso diferencia muito a Camila das outras personagens da literatura, principalmente da nossa femme fatale mais, assim, popular, talvez, né? Que é a Ana Karenina, gente. A Ana Karenina é ela que manda na situação, né? Acho que a gente sabe disso, que a mulher aqui... Nossa, que livro pesado. A mulher que manda em tudo, entendeu? A Ana Karenina é esse tipo de mulher, é a femme fatale, que tudo gira ao redor dela, ela que move a situação, ela que controla as coisas, ela vai sugando, né? Tudo e a todos... E até não deixar mais nada, e isso é inconsciente, né, da Ana, eu não imagino que ela queria destruir a família, assim, de um jeito tão trágico, só que ela que controla, né, a situação com o Vronsky, a situação com o Alexei, que é o marido dela, ela que manda. E aqui a gente tem muito mais uma atitude passiva da Camila, tanto que ela só toma atitude para a própria vida no final do livro, realmente, no final do romance, que é um final... O epíteto não. Epíteto é da biologia, gente. Ai, meu Deus. O epíteto é o que dá nome à espécie. Eu esqueci, gente, mas não é prólogo. O pós-fácil... É pós-fácil, né? Epílogo. O epílogo é meio que um... To be continued, sabe? Vai ser continuado o livro. Eu achei legal. Não me agradou muito, mas enfim. E o capítulo, assim, que é da Camila pedindo pra trabalhar, né? Ali dentro
pra fazer os serviços domésticos, tanto que ela só fazia serviços domésticos quando morava com os pais e agora, depois de toda a situação de ter perdido a casa, ela volta a trabalhar. É talvez um momento que ela toma consciência da própria situação e realmente disposição a mudar e a lutar pela mudança de situação dela, a tomar as próprias rédeas, né, da vida dela. Então eu gostei dessa metáfora da Júlia Lopes de Almeida. Só que ela não é uma femme fatale, tá, gente? Assim, isso ainda é incontestável. A Ana Karenina bate na Camila e ganha, muito fácil. Por mais que... É engraçado, né, que todas as mulheres desses romances são lindas, belas e igual a Virgília, né, do Memórias Póstumas. Mas é sobre isso, galera. Gostei muito do livro. É um livro, não sei se pra fazer uma releitura daqui a pouco, mas recomendo sim a leitura. É bem gostosinho de ler. Eu li em 2 semanas, tem 300 páginas. Não é muito grande, mas enfim. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. Juro que esse ano eu vou tentar trazer mais vídeos, né? Eu tô aqui pra ler Clara dos Anjos do Lima Barreto e o 15 da Raquel de Queiroz. Então, assim, vocês terão bons livros de autores brasileiros. Vocês viram, esse ano eu não trouxe nenhum estrangeiro. Eu preciso terminar o SPQR da Mary Beard, inclusive. Vamos ver, né, se eu trago ainda até o final de março. Enfim, gente, um beijo, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.